Em 31 de outubro de 2008, alguém com o pseudônimo de Satoshi Nakamoto introduziu ao mundo a sua criação, o Bitcoin, a criptomoeda cuja principal razão para existir era proporcionar a você liberdade e retomar o controle e o protagonismo sobre o seu dinheiro, a desestatização do dinheiro. Agora, será que o Bitcoin falhou naquela que é a sua principal razão de existir? É sobre isso que eu quero refletir um pouco no vídeo de hoje. E quase 15 anos depois da criação do Bitcoin, muita coisa aconteceu e ela tem tomado um caráter cada vez mais institucionalizado. Então já é possível nós fazermos algumas reflexões sobre um eventual sucesso ou fracasso da criptomoeda durante os seus primeiros anos de vida. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Guilherme e a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Eu vejo a internacionalização como uma saída para que nós consigamos uma maior liberdade sobre o nosso estilo de vida, sobre o nosso patrimônio, os nossos negócios e por aí vai. Então, se você gosta de assuntos relacionados a abrir empresas no exterior, investir de forma global, tirar o seu dinheiro do Estado brasileiro ou ainda tirar o Estado do seu dinheiro, sob segunda nacionalidade, residência fiscal, paraísos fiscais e por aí vai, considere se inscrever no canal. E se você tem interesse em algo mais personalizado para você, não hesite em entrar em contato conosco por meio do nosso site, capitalglobal.com.br, ou ainda pelo e-mail contato@capitalglobal.com.br. E como eu já falei em vários vídeos aqui do canal, o Bitcoin mudou a minha vida. E eu sempre fui um entusiasta dessa criptomoeda. E eu admito, hoje, eu ainda continuo sendo. Mas isso não me impede de refletir sobre eventuais problemas que essa moeda possa ter. Afinal, investidor bem-sucedido precisa ter senso crítico e precisa, de vez em quando, bater de frente com as suas próprias crenças para revisá-las e ver se você eventualmente não vai mudar de opinião. E eu lhe confesso, eu já fui mais entusiasta com o Bitcoin lá atrás do que eu sou nos dias de hoje. Mas ainda assim, eu acredito no propósito do Bitcoin, eu só não sei até que ponto ele vai conseguir cumprir com esse propósito. É aí que eu tenho cada vez mais começado a se tornar um pouquinho mais ceticista. Veja, infelizmente, porque o Bitcoin mudou a minha vida. E quando eu falo isso, não é nem no sentido financeiro, é no sentido de princípios. O Bitcoin me fez despertar uma ideia de maior independência financeira. Ele mostrou uma luz no fim do túnel. Ele mostrou a importância de você recuperar o controle sobre o seu dinheiro, porque sem isso você não tem liberdade. E como uma coisa vai levando a outra, talvez tenha sido isso que me fez se especializar na área do direito internacional tributário, fez eu ter as visões de mundo que eu tenho nos dias de hoje. Então eu sou grato pelo Bitcoin, muito além da questão financeira, e sim pela mudança de mentalidade que ele me ajudou a alcançar. Agora, infelizmente, eu acredito que o Bitcoin tem começado a ir para um caminho não muito legal em relação aos seus fundamentos, em relação ao seu principal propósito nos últimos anos ou meses. Se você tem acompanhado as notícias desse mercado, você tem visto que, de um lado, alguns players no mercado financeiro tradicional que execravam o Bitcoin há algum tempo atrás, por exemplo, executivos da BlackRock falavam que o Bitcoin só servia para lavagem de dinheiro, agora, mais recentemente, eles têm abraçado as criptomoedas. A BlackRock vai lançar um próprio ETF, um fundo listado em bolsa, para que as pessoas possam se expor a este mercado. O Bitcoin, que era um inimigo do Estado, tem despertado declarações positivas por vários chefes de Estado. Além disso, o Bitcoin, que era dito como algo impossível de ser controlado, tem sido cada vez mais centralizado em exchanges que têm sido cada vez mais regulamentadas e controladas. Olha o que aconteceu com a Coinbase nos Estados Unidos, com a Binance também, e essa operação Choke Point 2.0 que eles estão fazendo aí para pressionar os bancos que fazem trocas de criptomoedas para os seus clientes. Então, de um lado, o discurso das instituições tem melhorado em relação ao Bitcoin, porém, isso, de outro lado, me desperta um certo receio. Naquela ideia de, se nós não conseguirmos derrubar os nossos inimigos, vamos nos unir a eles.
Parece que é muito isso o que o Estado tem feito com as criptomoedas. E como quem vai chegando aos poucos e daqui a pouco está sentado na janela, eu tenho a impressão de que essa é a estratégia que o Estado, de forma bem sucedida, tem feito com as criptomoedas. E muitas pessoas do ambiente cripto têm comemorado a entrada dos players institucionais no mercado de criptomoedas, afinal, isso vai enriquecer todos aqueles que compraram Bitcoin antes, afinal vai subir o valor de mercado, o market cap das criptomoedas, vai ter mais dinheiro injetado lá dentro, então isso provavelmente vai refletir numa alta dos preços também, beneficiando aqueles que são early adopters, que compraram os Bitcoins antes dessa movimentação, então isso tem levado a maior parte das pessoas a comemorar. Agora, de outro lado, eu tenho receio que isso traga um maior controle sobre as criptomoedas e acabe a tornando um leão enjaulado, que tem um potencial muito maior do que aquele que ele consegue exercer quando ele está dentro de um zoológico. Esse é o meu receio do que pode acontecer com o Bitcoin, principalmente por uma questão de mentalidade da população em geral. Se você for ver como que as pessoas se comportam, comportamento de massa no geral, a maior parte das pessoas preferem abrir mão da sua liberdade para ter um pouco mais de segurança. No meio daqueles que realmente acreditam na ideia do Bitcoin, talvez seja o contrário. Talvez a maior parte aqui prefira a liberdade do que a segurança. Mas essa não é a cabeça geral das pessoas. Basta ver o que aconteceu durante a pandemia, no qual quase que ninguém refletiu e já abriu mão de várias liberdades aí em prol de uma segurança, em prol de uma proteção da própria saúde, mas muitas vezes no começo lá nem sabia se realmente ia estar protegendo a saúde ou não. Na verdade era confiando no Estado de que ele traria uma maior segurança. Então, são poucas as pessoas que nasceram para serem líderes e protagonistas das próprias vidas. A maior parte das pessoas parece que tem uma mentalidade de que gosta de terceirizar decisões importantes e viver quase que de forma subordinada. Cada vez mais eu tenho tido essa impressão. E aí a maior parte dessas pessoas, elas entram no mercado de cripto não porque elas acreditam na ideia, no propósito de que vale a pena ter o controle sobre o próprio capital, não porque elas reconhecem a importância disso, não porque elas têm a liberdade como algo superior à própria segurança, a liberdade como um princípio de vida, e sim porque elas entram no mercado que elas veem que dá para ter ganhos rápidos, porque ele é volátil. A grande intenção não é o Bitcoin como fim, é o Bitcoin como um meio para conseguir trocar por mais reais, para conseguir trocar por mais dólares. Então, são especuladores que não acreditam na ideia do Bitcoin e que, por mentalidade e crenças de vida incompatíveis com a ideia do Bitcoin, se da manhã ou depois o Estado criminalizar, aí eles vão parar de utilizar a criptomoeda. Aí você pode até me falar, não, mas o Bitcoin ele é impossível de o Estado ter um total controle. E eu concordo, de repente, mesmo com as CBDCs e tudo mais, você sempre vai conseguir trocar Bitcoin com uma VPN, na rede Tor, no mercado P2P, com alguém que não está disposto a informar os seus dados. Mas veja, a burocracia para fazer isso vai ser tamanha que, na verdade, o Estado ele nem vai ligar. Se 90% das pessoas que negociarem as criptomoedas estiverem negociando dentro das plataformas institucionalizadas, as quais o Estado tem o controle, ele não está ligando para 3 ou 4 gato pingado que faz as coisas fora do controle dele, porque a ideia é controlar a massa. Então ele vai conseguir domar o Bitcoin, vai conseguir ter um ambiente sob controle, porque a prisão da maior parte das pessoas é uma questão de consciência. O controle, as algemas do seu dinheiro, elas não são só porque você tem dificuldade, às vezes, de fazer uma remessa internacional, porque os bancos centrais fazem os controles das divisas. Claro, isso tudo atrapalha também. Mas algumas pessoas nem teriam tentado. Algumas pessoas elas só aceitam, algumas pessoas não questionam, algumas pessoas preferem não bater de frente com o sistema e elas só querem segurança. E se perguntarem para elas 1000 vezes entre segurança ou liberdade, o que elas escolheriam, nas 1000 vezes elas vão responder que preferem a segurança. Ou ainda que mintam, na prática elas vão ter um comportamento assim. Então, é esse o ambiente que dificulta a adoção do Bitcoin como uma moeda a ser utilizada, com um fim em si mesmo, como a alforria
do controle estatal sobre a sua moeda, sobre o seu dinheiro, sobre o seu trabalho, sobre as suas reservas. Quem controla a moeda controla tudo. Por isso que o Bitcoin despertou tanto medo dos estados na época em que ele foi criado. Não é a primeira vez que alguém tenta criar uma moeda privada que não é controlada por uma entidade potencialmente autoritária, né? Todos os estados são estados ditadores em potencial. Tem quem fala que todo homem é um abusador em potencial, disso eu discordo. Mas os estados, pela própria estrutura e incentivos, sim, eles são. Mas a maior parte das pessoas não percebe isso. E o problema não é apenas naqueles que estão indo para as criptomoedas aí para tentar enriquecer mais rapidamente, com caráter especulativo, mas que não acreditam nos fundamentos dela. O problema está entre os próprios bitcoiners, que são entusiastas das criptomoedas, em menor medida, mas também está nesse pessoal, porque o que tem de pessoas que acreditam na ideia do Bitcoin, mas não fazem a autocustódia das criptomoedas, preferem deixar dentro de uma exchange por comodidade ou porque até hoje não compraram a hardware wallet para guardar consigo as suas criptomoedas, porque as exchanges vão ser regulamentadas. Por lá você não está livre do controle sobre o seu patrimônio. Ou ainda o pessoal que acredita nos fundamentos do Bitcoin, mas quando colocado na dicotomia sobre o que é mais importante, se a moeda subir ou os fundamentos se manterem sólidos, a pessoa vai escolher 1 milhão de vezes antes a moeda subir para vender lá na frente e trocar por dólares. Então, até que ponto você acredita porque você tem conseguido ganhar dinheiro com isso, e aí você começa num processo de retroalimentar seus fundamentos, ver que o dinheiro está validando e é por isso que você acredita, mas quando a alta do mercado parar de ocorrer, você vai parar de acreditar? Ou até que ponto você adota o Bitcoin porque você acha que isso é um princípio que deve ser perseguido pela humanidade? Veja, o controle do Estado, ele vem com as grandes instituições entrando nesse mercado, fazendo fundos para que a maior parte dos investidores, pessoa física, ao invés de irem comprar Bitcoin propriamente, fiquem comprando esse fundo de Bitcoin. Vem por meio de uma alta regulamentação sobre as exchanges. Mais na frente, provavelmente, eles vão querer regulamentar as carteiras de criptomoedas também, controle de venda, controle de custódia. É algo que, até que, de pouquinho em pouquinho, eles vão ter domado o leão. Isso aconteceu com o ouro. Isso tem acontecido com quem monta empresas lá fora, ou no Brasil também, para fins de proteção patrimonial. O ouro. O Estado não quis acabar com o ouro porque ele sabia que era impossível. E o ouro está aí até os dias de hoje, funciona como uma reserva de valor, mas não mais como uma moeda, e é algo altamente regulamentado. Depois de tempos de perseguição, em alguns lugares foi proibido ter ouro, eles perceberam que era mais fácil se aliar e controlar do que tentar bater de frente. A mesma coisa com as empresas offshore, com as contas com sigilo. Lá na década de 80, 90, na maior parte dos paraísos fiscais, era possível ter ações ao portador que ninguém sabia quem era o dono, quem estava segurando aquilo lá. Hoje em dia, quase a maior parte dos países não tem mais essa modalidade de SA, e mesmo aqueles que têm, elas acabam caindo em desuso, porque com uma empresa que é ações ao portador, você hoje em dia não consegue abrir conta bancária, porque os bancos são regulamentados, então na prática ela serve só para cripto, mas na hora que for para trocar, para comprar alguma casa, alguma coisa, você vai ter dificuldade. Então quer dizer, o controle, ele vem aos poucos. E na minha opinião, o maior erro de parte dos libertários, daqueles que são bitcoiners maximalistas, né, que acreditam que o Bitcoin é um fim inevitável, é acreditar que vai ser assim, que vai acontecer e o Estado vai cair por conta do Bitcoin e a gente vai viver numa sociedade libertária com o Bitcoin rodando por tudo. Olha, o Estado é uma instituição milenar com uma alta versatilidade e capacidade de se adaptar. Ele é lento, mais lento do que a tecnologia de hoje em dia, mas ele é assertivo e devagar ele acaba controlando. E olha, me dói muito dizer isso, porque eu acredito no fundamento do Bitcoin, eu acredito na importância dele e eu continuo acreditando no Bitcoin. Mas eu tenho tido essas reflexões nos últimos tempos, o que tem me deixado menos entusiasta do que eu era há um tempo atrás. Ainda sou entusiasta? Ainda sou. Eu tenho certeza de tudo que eu falei aqui? Mudei minhas convicções? Não, não mudei. É aquilo que eu falei no começo do vídeo.
Nós devemos, de tempos em tempos, revisar as nossas próprias convicções. E, infelizmente, da última vez que eu fiz isso com o Bitcoin, acabou diminuindo um pouco a minha expectativa dessa criptomoeda. Não vou vender aqueles que eu tenho, não estou convencido de que é o fim. Continuo sendo otimista, mas eu queria fazer esse vídeo para que você possa refletir também. De repente, me convencer do contrário, deixa aí seu comentário. Afinal, eu não sou o dono da razão, apenas estou dando uma de advogado do diabo aqui. E eu gostaria de ouvir a sua opinião com educação nos comentários. Tente me convencer de que eu estou errado. Me convença, por favor. Porque nesse vídeo a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.